Pessoal, boa noite. Vamos iniciar, né, a nossa aula aí de português. Antes de nós iniciarmos o conteúdo de hoje sobre período composto, continuando, na verdade, né? Pessoal, boa noite. Sobre período composto, nós vamos só enfatizar a respeito do conteúdo. Nós temos muitos tópicos a serem trabalhados que em um tempo hábil, a gente levaria aí, de repente, até um ano, né? Na verdade, é toda a gramática, praticamente, o conteúdo programático de vocês. Então, nós não vamos conseguir esgotar aqui e nem aprofundar os conteúdos. A gente está passando, né, de uma maneira um pouco resumida, sucinta, mas para que vocês, pelo menos, tenham um pouco de noção a respeito de alguma matéria. Então, o Tenente Vida e eu, nós estamos passando de uma maneira um pouco condensada. Dividimos o conteúdo e queremos passar para vocês, né, o melhor que a gente puder, mas não conseguiremos passar tudo, certo? Então, é necessário que vocês recorram ao material, à apostila que vocês têm aí, né, que façam atividades, que estudem, né, além, né, extra aí, as aulas online, para que vocês possam realmente estar preparados para o concurso da APM, certo? E em relação a alguns conteúdos que eu vi do simulado, eu queria dar uma pincelada também em algumas coisas antes da gente iniciar hoje. Primeiro, a respeito de significado de palavras, quando a gente começa lá em interpretação de texto, a gente vê antônimo, sinônimo, parônimo, polissemia. Então, bem rapidamente, né? Sinônimos são palavras parecidas, né? No significado, antônimos, palavras opostas. Então, isso sempre virá articulado à questão da interpretação, certo? Dentro da interpretação, algumas palavras cujo significado, por exemplo, né, vocês desconhecem, pode prejudicá-los. Então, o ideal é que vocês leiam, né, estejam aí por dentro de algumas palavras, né, básicas, para que saibam aí, né, se pedir o sinônimo, o antônimo de algum termo, vocês saibam responder. Em relação a palavras parônimas e homônimas, entra um pouco em ortografia, né, que o Tenente Vida está vendo com vocês. As palavras parônimas são aquelas palavras que são parecidas na escrita, como comprimento e cumprimento, flagrante, fragrante, tráfego, tráfico, e assim sucessivamente. Várias palavras que são parecidas em alguns aspectos. Então, são as palavras parônimas, não são iguais, né? Iguais são palavras homônimas. Aí nós temos, por exemplo, cela, né? Que temos a cela com C, cela com S. Então, são palavras homônimas. Temos aposto e aposto, é uma palavra igual na grafia, mas com o som diferente, né? Então, aí, as parônimas, elas são parecidas na escrita, né? Às vezes tem um ou outro fonema que são distintos, e, claro, sempre com significados distintos. Já a polissemia é quando uma palavra, por exemplo, canto, eu pego o canto da casa, eu pego o canto de eu canto, conjugação do verbo cantar, o canto lírico. Então, um termo, ele tem vários sentidos. Então, esse termo poli, né, esse prefixo, ele significa vários. Então, quando um termo, ele tem vários sentidos, significados, nós temos a polissemia. Também dentro de interpretação, dois termos que são muito importantes para você saberem o significado são coesão e coerência. A coerência, ela diz respeito ao sentido. Quando algo é incoerente, algo não faz sentido. Agora, em relação à coesão,
nós temos a ligação, na verdade, né, os elementos, a tessitura do texto. Então, os conectivos, que estamos, inclusive, vendo nas orações coordenadas e subordinadas. Esses conectivos, eles ajudam na coesão do texto. Então, um texto sem coesão vai ser um texto sem conjunções, sem pronomes relativos, certo? Um texto em que há repetições. Então, um texto coeso é um texto bem amarrado, bem ligado, certo? Outra questão também que eu anotei aqui em relação a conteúdos, né? A vírgula em relação ao aposto. A gente viu o aposto, né? O aposto é um termo explicativo. Então, atentem bem que quando o aposto ele for explicativo, ele precisa vir com vírgulas, certo? E os pronomes, né, relativos, a gente vai tentar ver ainda a função sintática deles, mas tem uma função coesiva muito importante para que vocês também, né, possam dominar mais aí o conteúdo. Bom, então nós vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de hoje. De orações subordinadas. Bom, então a gente viu aqui as orações coordenadas primeiro, né? Então, a gente viu que temos as orações assindéticas e as orações sindéticas. Então, as orações assindéticas são aquelas em que não há conjunção, certo? E as orações sindéticas, aquelas em que há conjunção. E nós temos os 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. As 3 que se iniciam com a letra A, né? Aditiva, alternativa e adversativa. E nós temos a conclusiva e explicativa, certo? Cada uma, claro, com o sentido, né? Em que cada uma traduz. Então, a aditiva expressa uma ideia de adição, a adversativa, uma ideia de contraste, de oposição, a alternativa, uma escolha, certo? A conclusiva, conclusão, e a explicativa, uma explicação. Então, essas orações todas, elas são chamadas de coordenadas porque são simplesmente ligadas, né? Então, são sintaticamente independentes. Uma não precisa da outra para que o período inteiro tenha sentido. Agora, vamos adentrar na oração subordinada. Como eu introduzi para vocês, esse termo subordinação significa dependência. Então, nós teremos uma dependência entre uma oração e outra, certo? E sempre a oração que é a oração que manda, digamos assim, vai ser a chamada oração principal, e a outra que obedece, né, é a chamada oração subordinada, certo? Então, a oração subordinada é a parte de um enunciado que não tem sentido próprio. Então, por exemplo, eu disse. Eu disse é uma oração porque nós temos um verbo, certo? Só que não tem sentido próprio se nós não tivermos uma continuação desse período. Então,
também é a minha oração principal. Por que que eu disse a minha oração principal? Porque essa oração é que exige um complemento. Então, eu disse que o livro estava aqui. Atentem bem que nós temos aqui dois verbos, o verbo dizer e o verbo estar. E nós temos aqui uma relação de dependência. Quando eu digo eu disse, eu automaticamente, né, pergunto, disse o quê? Esse disse o quê? Esse o quê? Vocês, né, já viram que para responder essa pergunta, normalmente eu tenho um objeto direto. Então, essa subordinação, essa relação de dependência, que vai constituir, então, o meu período composto por subordinação. Quando eu tenho tudo, eu disse que o livro estava aqui, eu vou ter, né, na verdade, aí, um período que faça sentido. Então, dentro da oração subordinada, nós temos 3 tipos: substantivas, adjetivas e adverbiais. E é claro que esses nomes aqui, eles não são de todo estranho para vocês, né? Substantivas faz referência, obviamente, a substantivo, adjetivas a adjetivo e adverbiais a advérbios. Então, essas classes de palavras, elas são de suma importância para que a gente faça uma ponte entre a morfologia e a análise sintática do período composto. Então, quando minha filha me disse que o namorado se dedicava à pintura, eu me acalmei porque imaginei outra coisa, entendeu? Então, quando minha filha me disse que... Então, nós temos aí duas orações, na verdade, que são orações subordinadas. Então, nós vamos iniciar pelas orações subordinadas substantivas. Então, atentem bem que as orações subordinadas substantivas, elas têm papel de substantivo. Então, vejam bem, é necessário o uso de capacete. Uso é um substantivo. Agora, e aí nós temos um período simples. Imagina que eu mude para um período composto e diga: é necessário que se use capacete, ou é necessário usar capacete. Aí nós já vamos ter uma oração subordinada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha oração subordinada substantiva, OSS, ela tem um papel de substantivo, ela equivale a um substantivo. É claro que na maior parte das vezes eu não vou conseguir substituir com fidelidade a oração por um substantivo, mas ela sempre equivale a um substantivo. Então, é necessário o uso, né? O uso é necessário, e aí é necessário usar. Então, eu mudei de um substantivo para um verbo. Então, aqui, o meu primeiro exemplo é um exemplo de período simples, e o meu segundo exemplo de um período composto, com uma oração subordinada. Porque se eu falo simplesmente é necessário, não há sentido, ok? Bom, lá nas orações coordenadas, a gente viu que sempre havia uma conjunção, né? O e, o nem, o pois, o porquê, o mas. Aqui também nós teremos conjunções. Só que nesse caso, nas orações subordinadas substantivas, normalmente teremos conjunções integrantes, o que e o se. O que, ele aparece ainda mais que o se, ok? E por que recebe o nome de conjunção integrante? É porque realmente o papel dessas conjunções é só unir duas orações. Vamos pensar, por exemplo, no que é uma conjunção explicativa. Por exemplo, não corra que é perigoso. Esse que, ele está fazendo uma relação de explicação, certo? Agora, no exemplo anterior, é necessário que se use capacete. Esse que, ele não estabelece nenhuma relação de explicação. Portanto, a função dele é simplesmente ligar duas orações. Portanto, temos uma oração, uma conjunção integrante. O se, da mesma maneira. O se, a gente verá à frente que ele pode ser uma conjunção condicional.
Só que, enquanto conjunção integrante, ele não expressa condição, ele simplesmente liga. Eu não sei se irei viajar. Então, esse se não é condição, ele simplesmente está ligando duas orações. Bom, a dica, o macete da oração substantiva é você trocar por isso, né? Ou aquilo, ou seja, um pronome demonstrativo. Para saber se a oração, então, é substantiva, tente trocar a subordinada pela palavra isso. Gente, isso por quê? Porque nós estamos tratando de um concurso em que há apenas 10 questões de português. Então, claro, eles vão utilizar o máximo que puderem de conteúdo em apenas uma questão. Podem colocar, por exemplo, qual das orações abaixo constitui uma oração substantiva subjetiva? E aí eles colocam adverbial, eles colocam adjetiva. Então, atentem bem, porque aqui a gente vai ver tudo separadamente, mas no concurso, na prova, quaisquer outras provas que vocês forem fazer, esses conteúdos podem estar, né, juntos em uma mesma questão. Então, é necessário que se use capacete, é necessário isso. Ou então, vocês podem inverter, nós já falamos aqui de ordem direta e inversa, isso é necessário, né? E o isso aí, no caso, ele tem o papel de um sujeito. Ela gosta de que digam a verdade, ela gosta disso. Eles têm medo de que a prova esteja difícil, eles têm medo disso. Então, trocando a oração inteira por isso, isto ou aquilo, vocês saberão que se trata de uma oração substantiva, ok? Então, aqui, né, por exemplo, é necessário que se use capacete, a gente já falou que é o uso. Ela gosta de que digam a verdade, ela gosta da verdade. Eles têm medo de que a prova esteja difícil, têm medo da dificuldade da prova. Sempre a gente consegue pelo menos algo semelhante a um substantivo. Por isso que se chamam orações subordinadas substantivas. O papel delas é de um substantivo. Se a troca pela palavra isso for possível, significa que é substantivo. É verdade que existe desigualdade, isso é verdade. Para todas as orações analisadas, faremos as seguintes perguntas. Bom, quais perguntas, né? Há sujeito na oração principal? Então, é imprescindível que a gente retome o conceito de sujeito, né? A preposição na subordinada, preposição é aquele termo que liga, né? E liga de uma maneira também subordinada, ou seja, se eu retirar a preposição, aquele termo não fará sentido. Então, vamos para as classificações. Dentro da oração subordinada substantiva, então, não sei se vocês conseguiram me entender, mas nós temos 3 tipos de orações subordinadas, ok? Então, acho que vai ficar um pouco distante aqui, mas as orações subordinadas, elas são divididas em 3. Substantivas, adjetivas e adverbiais. E dentro de cada uma dessas, eu vou ter outras classificações, certo? Então, eu tenho 6 classificações das substantivas, 2 classificações das adjetivas e 11 ou 9, dependendo da gramática, das orações adverbiais. Então, vamos para as subclassificações, digamos assim. Então, a oração subjetiva, a função dela é de um sujeito, ok? Então, se lembre desse subjetivo aí, a função é de sujeito. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, como a gente viu inicialmente, tem sujeito na oração principal? Ah, professora Soraya, como que eu diferencio a oração principal da subordinada? A oração principal é aquela em que não há conjunção, quando ela é desenvolvida, e é aquela que exige alguma coisa. Está faltando o que nessa oração, para que tudo tenha sentido? Falta um sujeito, falta um objeto, falta um complemento nominal, o que é que falta?
Então, essa é a oração principal. A subordinada é a que vai responder a essa pergunta. É aquela em que há o sujeito, aquela em que há o objeto, e assim sucessivamente. Bom, então aqui nós temos, né, aí a partição desse período. É necessário, é a minha oração principal, certo? E que se use capacete é a minha oração subordinada. Então, primeira pergunta, há sujeito na oração principal? Não. Como que teria sujeito? Você é necessário, o estudo é necessário, tinha que estar falando o que é necessário para ter sujeito nessa oração principal. Então, a nossa primeira resposta é que não há sujeito na oração principal, ok? A preposição na subordinada? Também não. Não tem um de, não tem um para, não tem o a antes dessa conjunção. Se não há sujeito na oração principal, sempre a oração subordinada ela é subjetiva, sempre. Então, o primeiro macete é, olha para a oração principal, não há sujeito, o que ela é? Subjetiva, ok? Outro exemplo, é preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, é a letra da música, né, originalmente. E aí a letra da música contém uma oração reduzida, que é outro tópico, né, do nosso conteúdo programático que veremos ainda no final desta aula, se tivermos tempo. Então, olha só, é preciso, nós não temos oração, nós não temos, aliás, sujeito nessa oração, certo? Não há sujeito. Não há também preposição, portanto, ela é subjetiva. Então, 2 critérios para vocês analisarem orações substantivas, sujeito e preposição, certo? Por que preposição? Porque a gente vai ver 2 classificações que só podem receber essa classificação se houver preposição. Então, essa foi a primeira. Segunda classificação, oração subordinada objetiva direta. E é claro que vocês vão se lembrar lá do objeto direto. O que é um objeto direto mesmo? É aquele termo que completa o verbo, e esse verbo é um verbo transitivo direto. Quando eu pergunto o que ou pergunto quem. Então, ela disse que viria mais cedo. Então, como que eu separo? Ela disse, sempre antes, né, da conjunção, inicia a oração subordinada. Então, temos aqui a separação. Há sujeito na oração principal? Sim, ela disse que ela viria, então eu tenho aí 2 sujeitos. Então, já não pode ser uma oração subjetiva. A preposição? Não tem um de, um a, um com, um para acompanhando esse que. Portanto, ok? Se nós temos sujeito na oração principal e nós não temos uma preposição, significa que nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? É todo esse nome mesmo. E quando for reduzida, ainda vai ter um complemento aí, né? Reduzida de alguma coisa. Atentem bem, portanto, que para ser objetiva direta, tem que ter na oração principal uma fórmula, digamos assim, para os matemáticos de plantão, sujeito mais verbo transitivo direto, certo? Essa é a fórmula, sujeito mais verbo transitivo direto. E, claro, a oração, ela completa, a oração subordinada, ela completa a oração principal. Ela disse o quê? Que viria mais cedo. Então, se a gente fosse trocar, né, por um substantivo, ela disse, vamos pensar aqui, a gente não vai conseguir uma palavra certinha, até porque cedo aí é um advérbio, né? Ela disse sua vinda, alguma coisa nesse sentido, né? De vir mesmo, de vinda desse substantivo. Ou então ela disse isso, como vimos, certo? Eu consigo substituir por isso. Ela disse isso, isso é um objeto direto. Bom, outro exemplo. Desejo
que vocês sejam felizes. Atentem bem para o desejo, né? Lembra que desejo tem o desejo de substantivo e eu desejo, verbo. Aqui, claro que esse desejo é um verbo, né? Então, desejo, há uma oração e há um sujeito oculto. Eu desejo, certo? Então, há sujeito? Sim. Há preposição? Não. Desejo é um verbo transitivo direto? Sim. Quem deseja, deseja algo. Portanto, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Eu desejo isso. Que vocês sejam felizes, né? Eu desejo sua felicidade. Aí a gente consegue trocar melhorzinho, digamos assim. Terceira classificação. Oração subordinada objetiva indireta. E aí vocês vão se lembrar agora do objeto indireto. O que era característico do objeto indireto? A preposição. Então, aqui entra a danadinha da preposição. Então, ela gosta de que digam a verdade. Então, como que eu vou separar? No gosta, certo? Sempre que houver preposição, a minha separação vai estar ali justamente na preposição. Então, ela gosta, tem sujeito, ela, certo? Só que agora a gente não tem um verbo transitivo direto. Nós temos um verbo transitivo indireto. Então, tem sujeito e tem preposição. Se tem sujeito e tem preposição, nós vamos, então, olhar para o verbo, né? Esse verbo é um verbo transitivo indireto, que exige uma preposição. Então, nós temos uma oração substantiva objetiva indireta, ok? Ela gosta de quê? Ela gosta da verdade. Então, da verdade, objeto indireto. Bom, outro exemplo. O gerente precisa, que nós temos, então, um sujeito explícito, né? O gerente. Precisa, um verbo transitivo indireto. De que esteja tudo em ordem, isso aqui é uma oração subordinada, e aí eu tenho o sujeito, sim, o gerente, na principal, e eu tenho, sim, uma preposição, certo? Portanto, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Atentem bem, gente, que como nós estamos tratando de período composto, em todas as outras classificações, com exceção da primeira, que é subjetiva, sempre haverá dois sujeitos. Nós temos dois verbos, então, olha só, o gerente é o sujeito da primeira oração, precisa. Tudo esteja em ordem. Tudo é o sujeito da segunda oração. Então, sempre haverá dois sujeitos, ok? Com exceção da subjetiva. Bom, então vamos para a nossa quarta classificação, completiva nominal, certo? Que exerce a função sintática de complemento nominal. E aí nós vamos relembrar aqui que o que diferenciava o objeto indireto do complemento nominal era justamente completar um nome ou completar um verbo. Para isso, vocês têm que estar atentos ao verbo. Atentem bem, olha só. Ela tem medo. Então, aqui eu tenho ela, sujeito. Eu tenho tem, é um verbo transitivo direto. Eu tenho medo, que é um nome. E quem tem medo de alguma coisa. E aí eu tenho uma preposição, certo? Então, eu tenho sujeito na oração principal? Sim. Eu tenho preposição na subordinada? Sim. Ok? Se há sujeito na principal e preposição que sai do nome na subordinada, esse sai do nome significa, né? Ele está completando, é o nome, certo? E aí, uma dica que eu também dou para vocês é eliminar esse medo aí. Elimina o medo. Ela tem de que a prova esteja difícil. Não faz sentido, ok? Então, não tem porquê essa oração ela ser objetiva e indireta. E duas maneiras de tirar a prova é olhar para o verbo ter é verbo transitivo direto, ele não exige preposição, e a objetiva indireta ela tem que completar o verbo e não o nome.
E o segundo macete é eliminar esse nome aí. Elimina o nome. Se fizer sentido, pode ser que seja objetiva indireta. Mas se não fizer sentido como não está fazendo, significa que a preposição e toda a oração subordinada, ela está completando o nome, medo, ok? Então, outro exemplo. Temos fé em que a humanidade pare de destruir o planeta. Nós temos fé, sujeito oculto, implícito, certo? Em que? Preposição. Então, temos sujeito, sim, nós. Temos preposição, sim, o em. Ok? Então, se há sujeito e a preposição, ela sai do nome, quem tem fé em alguém, em alguma coisa. Então, nós podemos fazer da mesma maneira. Temos. Temos é qual tipo de verbo? É um verbo transitivo direto. Temos o quê? Fé. E aí, quem tem fé em alguma coisa? E vamos excluir o fé. Temos em que a humanidade pare de destruir o planeta. Não faz o menor sentido. Portanto, é completiva nominal. Então, gente, ó, recapitulando. Subjetiva, função de sujeito, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal. Quinta classificação e penúltima. Predicativa. Predicativa, vocês vão se lembrar lá do predicativo do sujeito. E o que era essencial no predicativo do sujeito? Verbo de ligação. Então, qual que vai ser a fórmula, digamos assim, da oração predicativa? Sujeito mais verbo de ligação na oração principal. Tem que ser assim, ok? Então, a verdade é, barra. Vou colocar a barra antes da conjunção. E aí, olha só, a sujeito, a verdade. É um substantivo abstrato? Verdade, ok? O sujeito é um substantivo abstrato e há um verbo de ligação. Sempre que houver verbo de ligação e sujeito, por quê? Porque lá no primeiro exemplo é necessário que se use capacete, tinha um é, que também poderia ser um verbo de ligação, né? Mas não tinha sujeito. Então, tem que ter sujeito mais verbo de ligação. A preposição? Não. Então, se nós temos um sujeito, e ele é um substantivo abstrato, e nós temos um verbo, e esse verbo é um verbo de ligação, e não tem preposição, ela só pode ser predicativa. E lembra, gente, que o predicativo é uma característica, né? Não é uma explicação, mas é como se eu estivesse caracterizando um pouco, né? Qual que é essa verdade? A verdade é que ela não vem, ok? É a ausência dela, né? A verdade é a sua ausência. Outro exemplo. Nosso desejo era. Atentem bem. Gente, nosso desejo era. Nosso desejo, sujeito, era verbo de ligação no passado. Que ela vencesse o campeonato. Então, atentem bem que aqui todas estão sendo iniciadas pelo quê, né? Que poderia também ter o si, mas é normal encontrar muito o quê, que nesse caso é conjunção integrante, que apenas liga, integra. A sujeito? Sim, nosso desejo. Nosso desejo é um substantivo abstrato. A preposição? Não, não tem de, não tem a, não tem para, não tem com. Então, se há uma ligação, né, entre essas duas orações, o substantivo é abstrato, o verbo é de ligação, o que eu vou ter? Uma oração predicativa, certo? E, por último, nós temos a oração apositiva, e vocês vão se lembrar do aposto. Então, o aposto, ele, como eu disse no início da aula, o aposto lá explicativo, ele não sempre vem com vírgula, com um sinal de pontuação. Aqui também será a mesma coisa. A única oração substantiva que vem com sinal de pontuação entre elas, tá, gente? Porque eu não posso separar, entrando aqui um pouco em pontuação, eu não posso separar a oração subordinada da oração principal da subordinada substantiva, eu não separo com vírgula ou com outro sinal de pontuação, certo? Entre elas.
Então, a única que tem algum sinal de pontuação que normalmente é 2 pontos é a apositiva, ok? E a apositiva, ela tem função de aposto. O que é um aposto? Uma explicação. Ela disse isso, que viria mais cedo. Eu estou, na verdade, explicando o que é esse isso, né? A vinda da pessoa mais cedo, certo? Então, tem sujeito sim, é o ela. Tem um, não tem preposição. Sempre vem com pontuação, tá? Peguem aí esse macete, sempre vem com pontuação. E o que acontece? Eu estou explicando, olha, tem sujeito, tem verbo, tem um nome. Vamos pegar isso como nome. E a oração subordinada, ela vai explicar que nome é esse, ok? Então, ela disse isso. O que seria isso, né? A vinda rápida, digamos assim. Então, todos pensam a mesma coisa. Que coisa que as outras pessoas veem, ok? Que coisas que as pessoas estão pensando aí? Que eu sou vitorioso, certo? Então, que eu sou vitorioso é uma explicação da mesma coisa. Então, nós temos sujeito, sim, todos. Nós temos o verbo, que é o pensam. Nós temos o nome, que é a mesma coisa. Não há preposição. Nós temos os 2 pontos. E nós temos essa explicação da mesma coisa, explicação desse nome. Ok, gente? Então, essa é a apositiva. Então, vamos fazer um resumo aqui, tá? Subjetiva, OSSS. A subjetiva, ela sempre tem função de sujeito. E aí, gente, uma dica. Não tendo sujeito, é normal aparecer é provável, é necessário, é importante, convém, parece, que são chamados verbos impessoais, ok? Então, é provável não tem sujeito, que ele chegue ainda hoje. Então, o que é provável? Só está na oração subordinada, certo? Então, a chegada é provável. Aí sim eu acho um sujeito. Então, oração subjetiva, só há sujeito na oração subordinada. Todas as outras nós teremos sujeito na oração principal. A objetiva direta, que é a minha OD, né? Não tem preposição e o verbo é um VTD, desejo que todos venham. Desejo o quê? A vinda de todos. Por isso que é substantivo. Objetiva indireta, função de objeto indireto, preposição obrigatória. E essa preposição, ela completa um verbo transitivo indireto. Necessitamos de que todos nos ajudem. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitamos da ajuda, substantivo. A predicativa, função de predicativo. Meu desejo era, tem sujeito, tem verbo de ligação, que me dessem uma camisa. Meu desejo era um presente, né? Digamos assim, para a gente substituir por um substantivo. Então, sempre haverá sujeito e verbo de ligação. Completiva nominal, função de complemento nominal. O que tem que ter? Tem que ter sujeito, no caso eu, verbo, que eu tenho, e nome, esperança. Tem que ter preposição. As duas que tem que ter preposição obrigatoriamente, certo? São objetiva indireta e completiva nominal. Ok, gente? E, né, essa completiva nominal, a oração, ela completa o nome e não o verbo, porque se completar o verbo é objetivo indireto. E, por último, a apositiva, ela tem a função de aposto, né? Pode aparecer com 2 pontos, pode aparecer com ponto e vírgula, que é muito raro, né? Ou vírgula, mais comum, 2 pontos. Desejo-te uma coisa. O que é que eu desejo, né? Que sejas muito feliz, desejo a sua felicidade. Eu estou explicando o que é que eu desejo, ok? Então, olha, todas as orações subordinadas substantivas podem ser trocadas por disso ou nisso,
como eu já falei, precisamos de que venha para a aula, precisamos disso. Quero que venha para a guerra, quero isso. Fiquei pensando que valia a pena, fiquei pensando nisso, sempre, ok? Bom, gente, vamos lá, então, para uns exercícios aqui, que eu vou deixar na tela um pouco, enquanto eu vou olhar aqui o chat de vocês. Algumas perguntas. Que é conjunção? Sim. Gente, olha, o que? Tem, inclusive, uma matéria assim, funções do que? Que pode ser uma partícula expletiva, pode ser um pronome relativo, mas em se tratando de orações subordinadas substantivas, o que ele é uma conjunção integrante. Não tem sentido de nada, não tem sentido de explicação, de tempo, de conclusão. Não tem sentido. Só serve para integrar, ok? Então, que tem outras classificações também, só que na oração subordinada substantiva, ela é uma conjunção integrante, ok? Que pode ser conjunção e preposição? Não. Que ele pode ser pronome relativo, partícula expletiva, como eu já disse, mas não é preposição. Preposição, gente, a, ante, até, com, contra, de, desde, em. Depois vocês procuram no Google a musiquinha das preposições, porque eu não vou cantar aqui para não dar vexame em público, tá bom? Mas tem a musiquinha das preposições para vocês gravarem melhor. Mas que não é uma preposição, tá bom? Que é conjunção nesse sentido e também pode ser um pronome ou relativo ou interrogativo, depende do contexto. Tem como explicar a diferença de completiva nominal e objetiva indireta? Sim, Luísa, atente bem. Completiva nominal, assim como o complemento nominal, completa um nome, ok? Completa nome. Então, na completiva nominal, qual que é a fórmula, digamos assim? É um sujeito, é um verbo, e normalmente esse verbo ele é um VTD, é um verbo transitivo direto, e tem um nome, ok? Ela tem medo, ela tem certeza, ok? Sempre é mais ou menos esse padrão. E aí, a oração subordinada, ela vai completar o nome. Ela tem medo de quê? Ela tem fé em quem? Ela tem certeza de quê? Ela tem dúvida de quê? Isso é a completiva nominal. A objetiva indireta, ela completa um verbo transitivo indireto. Então, eu me lembrei de que estava perdida. Eu duvido de que você fale a verdade. E assim vai. Mas ela necessita de que, ela obedece a que, sempre com verbo transitivo indireto. Então, a melhor maneira de diferenciar a completiva nominal para a objetiva indireta é olhar o verbo da oração principal. Se o verbo da oração principal ele é um VTI, então é objetivo indireto. Se não é VTI, ok? Então, vamos lá. Vocês já estão respondendo aqui, deixe-me ver. Assinale a oração assinale a alternativa, perdão, cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Letra C, né? Muitos já colocaram aí. Gente, espero que venhas hoje. Eu espero o quê? Objetiva direta. O aluno que trabalha é bom. Essa nem é substantiva, a gente já vai ver daqui a pouco, que essa é outra classificação. Meu desejo é sujeito mais verbo de ligação, batata, predicativo. És tão inteligente como teu pai, comparativa também que nem entra em substantivo, tá bom? 2. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. No texto acima, temos uma oração destacada que é substantiva alguma coisa, né? Ela não é adverbial, até porque a gente nem viu adverbial ainda. E um se, que é, e aí nós temos algumas respostas aqui. Letra B, letra A, letra C. Nós temos algumas confusões aqui entre
entre a resposta da 2. Algumas alternativas diferentes. Gente, então nós vamos ali analisar. Pode-se dizer. Primeira coisa que vocês têm que pensar no pode-se dizer. Pode-se dizer é uma oração que há sujeito, sim ou não? Respondam. Já responderam? Não, não tem sujeito, então só pode ser uma subjetiva. Uma, aliás, que eu acho que ninguém colocou. Letra D. Ok, gente? Ela é subjetiva. Esse pode-se é partícula apassivadora. Combinado? Próxima. 3 e 4. Vamos lá. Hoje vou ter que dar um tempo menor para vocês fazerem, porque a gente tem um tantão para ver, ok? Se tiver alguma dúvida, gente, pode colocar aí no chat, tá bom? Dentro das possibilidades, eu vou tentar responder. Número 3. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. De que somos todos mortais. É o quê? Então, vamos pelas nossas perguntinhas. Tem sujeito na oração principal? Sim, homens. Então, ela não é subjetiva. Vamos eliminar a letra E. Tem preposição? Tem. De. Então, só pode ser duas. Objetiva indireta ou completiva nominal. Então, é A ou B. Então, temos B, temos A. Agora, a gente vai para a... Não é C. Não é predicativa, não tem verbo de ligação. Gente, esquecer. E aí tem uma questão do esquecer que a gente vai ver de regência, né? Sempre que tem o se esquecer, exige preposição. Mas é uma coisa para a gente ver depois. Mas quem se esquece de algo. Se esquecer é verbo transitivo indireto. Não tem nome aí para ser completiva nominal. Então, é letra B. Combinado? Agora, número 4. E, no fim, declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Prestem atenção, nós temos duas orações subordinadas substantivas no mesmo período. Duas. E vocês têm que ficar muito atentos a isso, ok? De misturar com coordenada, com subordinada substantiva, com adverbial. Isso é muito comum, então atentem bem, tá? Declarou-me. Declarou-me o quê? Que eu tinha medo. Medo de quê? De que você me esquecesse. Então, estou aqui aguardando resposta da número 4. Qual é a classificação da número 4? Ok? Observem bem as perguntinhas que nós fizemos. Tem sujeito, não tem sujeito, tem preposição, não tem preposição. Ninguém vai arriscar? Posso responder? Vou levar isso como um sim. Olha, e no fim, declarou-me 4D. Blá, blá, blá. Vamos ver se a pessoa acertou essa aqui. No fim, declarou-me. Declarou, né? Alguém declarou a mim. Então, nós temos um sujeito oculto. Declarou o quê? Que eu tinha medo. Não tem preposição, tem sujeito, então só pode ser objetiva direta. Então, quem colocou que a primeira é objetiva direta, acertou. Então, é C ou D. E aí, vocês estão colocando que é a letra D. Mas nós vamos analisar a segunda, que eu tinha medo de que você me esquecesse. É nessa aí que vocês pecaram, ok? Porque quem tem medo de alguma coisa e medo é nome. Então, ela é completiva nominal, é letra C, não é letra D. Ok, gente? Medo não é verbo transitivo indireto. Para ser objetivo indireta, tem que ter um verbo transitivo indireto. Eu não sei se vocês olharam para esse esquecer, esse aqui que está lá no final. Mas
você tem que analisar é o verbo que está aqui, o nome que está aqui, antes da oração subordinada, que completa isso aqui. Entendido? Então, é a letra C. Isso, Kennedy. Vamos lá, 5 e 6 para a gente terminar e avançar para as adjetivas. Considerei, por fim, que assim é o amor. Que assim é o amor. Nós temos uma oração que tem valor de quê? Essa aí está mais ou menos de graça, né? Digamos assim, porque a gente está analisando agora substantivos. Então, não é adjetivo nem advérbio. Então, é AC ou AD. Agora, a questão é a função sintática. Qual é a função sintática? Que assim é o amor. É sujeito ou é objeto direto? Isso que vocês vão ter que falar. Agora vamos para a 6, enquanto vocês pensam na 5, se é C ou D. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas. Todas são subjetivas, exceto palavrinha mágica. Qual que não é subjetiva? Então, olhem bem para a oração principal de todas. E vamos ver qual que não é subjetiva, qual que é outra coisa. Qual que possui outra classificação. Cinco C. Muito bem, Gabriel, é isso mesmo. Beatriz também. Isso mesmo, gente. É a função sintática é de objeto direto. Eu considerei, tem sujeito. Se tem sujeito, a função sintática não é de sujeito, né? É de objeto direto. Isso mesmo, 5C. Agora, a 6C. Juan está falando que é a C. Ignoras. Quanto? E aí, vocês vão, apareceu um quanto aqui, ou aqui apareceu um quando. Pode também ter algumas palavras que não sejam o que e o se, viu, gente? É raro, mas pode aparecer. A 5 é a C, tá, gente? Não é D, é C, objeto direto. A 6 é a C, tá? Qual que tem sujeito? Qual que não é subjetiva? A C. Ignoras. Tu ignoras. Sujeito oculto, ok? Então, aqui a gente tem o gabarito, tá bom? Eu vou passar rapidinho, mas assim que terminar a aula, eu vou disponibilizar nos grupos para vocês todo este slide, ok? As duas são C. Bom, agora então vamos passar para a oração adjetiva, certo? Então, olha, todas essas classificações que nós acabamos de ver é da OSS, oração subordinada substantiva, que tem função de substantivo. Agora, nós vamos ver as orações que são subordinadas, ou seja, que têm relação de dependência, só que agora o valor delas é de adjetivo, ok? Então, atentem bem. E essa é mais tranquila, porque nós só temos duas classificações, e também é fácil diferenciar as duas. Orações adjetivas são aquelas orações que exercem a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração principal. Há dois tipos de orações adjetivas, restritivas e explicativas. E aí, pelo nome, vocês já vão perceber que restringir é delimitar, ok? O sentido. E explicar é dar uma explicação a mais, como um aposto, digamos assim, né? A subordinada adjetiva, ela sempre vem com pronome relativo. Então, agora a gente vai esquecer um pouco a conjunção e vamos nos ater ao pronome relativo. Gente, o que é um pronome relativo? É aquele pronome que liga dois termos e que ele se refere a um antecedente, a menina que eu gostava, a menina que encontrei na rua, certo? Então, refere-se a um termo antecedente a fim de que haja coesão e não haja
repetição. Então, que é um dos pronomes relativos mais utilizados. E aí, vocês viram que o que lá também apareceu como, na oração subordinada substantiva, como conjunção e integrante. Então, aqui pode surgir uma dúvida. Mas aí vocês vão ter que ver se eu posso trocar esse que por um o qual, a qual, por exemplo, né? Ou não. Se eu não conseguir trocar, ou se eu vou trocar lá pelo isso, né? No caso da oração substantiva. Então, nós temos 6 pronomes relativos, certo? 3 são invariáveis, que é o que, o quem e o onde. Então, só aqui uma pincelada, né? Que normalmente eu posso usar para pessoa, para coisa, de uma forma geral. Quem eu só uso para pessoa e com preposição, por exemplo, a menina de quem eu lhe falei viajou. E o onde é aquele pronome que só pode ser utilizado para lugar. E aí muita gente comete erro, coloca onde para a situação onde o Brasil passa, a situação, a crise onde nos encontramos, não pode. Onde é para lugar físico. E aí, a diferença, né, do onde para o aonde. Onde é parado e aonde é movimento, né? Então, onde está minha chave e aonde você vai. E aí, nós temos os 3 que são variáveis, que mudam, que é o qual, que muda para a qual, os quais, as quais. Nós temos cujo, que inclusive não existe cujo o, nem cuja a, né? É cujo, cuja, cujos, cujas, cujo pai, cuja mãe, cujos filhos. Nós temos o quanto, que só é pronome relativo, se acompanhar tudo, quanto, tantas, quantas, e assim vai. Bom, restritiva. Funciona como adjunto adnominal. Então, lembra lá, isso aqui, gente, essa matéria está atrelada, assim, profundamente à nossa primeira matéria de análise sintática do período simples. Então, precisa saber aqueles termos de sujeito, objeto, adjunto e assim vai. Adjunto adnominal, né? Aquele termo que ele é um termo acessório e servem para designar algum elemento da frase. Então, vai designar, vai completar alguma coisa. Não pode ser isolada por vírgulas. Então, novamente aqui, dando spoiler aí de pontuação, né? Vírgula somente nas explicativas. Eu não uso vírgula em oração restritiva. E identifico o substantivo ou pronome a qual se refere. Você é um dos poucos alunos que eu conheço. Você é um dos poucos alunos conhecidos por mim, né, digamos assim, um dos poucos alunos os quais eu conheço, então eu posso fazer essa troca. Então, eu vou saber que ela é oração adjetiva. E por que é restritiva? Porque eu estou restringindo esse aluno, né? Não são todos, é apenas você que eu conheço. Eles são um dos casais que falaram conosco ontem. Também eu posso trocar esse que por o qual, certo? E aí nós temos também restritiva, não tem sinal de pontuação. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Então, não são todos os idosos que gostam de dançar, né? Eu estou restringindo. Não são todos os idosos, aliás, que se divertiram muito, né? Apenas aqueles que gostam de dançar. Então, os idosos também, os quais. Então, eu posso trocar. Agora, olha só, as adjetivas explicativas, ao contrário das restritivas, elas sempre virão isoladas por vírgulas e elas vão adicionar uma característica. A função, então, é de explicar. E funciona estruturalmente como um aposto explicativo. Então, gente, atenção. Qual é a função sintática de uma oração adjetiva restritiva? Adjunto adnominal, sem vírgulas. Qual que é a função sintática de uma oração adjetiva explicativa? Aposto explicativo, ok? Então, meu tio, que era advogado, entre vírgulas, isso aí é uma informação a mais do meu tio? Então, certo?
eu posso retirar isso aí. Inclusive, olha, se eu retirar isso aqui, meu tio prestou serviços ao réu, né? Eu posso tirar essa oração que está entre vírgulas. Eu, que não sou perfeito, já cometi alguns erros graves. Que não sou perfeito também é uma oração explicativa. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. Ah, Sarai, mas então por que aqui está com vírgula, aqui está sem vírgula? É só a questão de colocar ou não colocar a vírgula que vai diferenciar a classificação? Em alguns contextos, sim. Porque aqui, quando ela é restritiva, eu estou restringindo. E aí a leitura que eu tenho é a seguinte: apenas, e aí vocês vão gravar duas palavrinhas, apenas e todos. Aqui na restritiva, apenas os idosos que gostam de dançar se divertiram muito, ok? Apenas. Já aqui, os idosos gostam de dançar. Parece que é uma característica que já é do idoso gostar de dançar. Eles gostam de dançar e se divertiram. É uma complementação, ok? Então, nós só temos isso. E aí, eu coloquei aqui apenas duas questões, porque é uma matéria bem simples, só para vocês entenderem como que acontece, então, a classificação e a atividade mesmo de uma oração adjetiva. Ó, identifique a única alternativa que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí, vocês já vão, o olho já vai direto para a vírgula, né? Então, a filha que é médica vive em outro estado. Então, a filha médica, né, vive em outro estado. Então, tem outras filhas, eu estou falando da médica, então eu estou restringindo. As crianças pequenas que não dormem à tarde, elas costumam ficar irritadas. Então, não são todas, são apenas aquelas que não dormem à tarde. Então, está restringindo. O filho do João, que vive no exterior é uma informação a mais. Então, é um aposto explicativo, ok? O programa que estava dando era o meu favorito, ok? Restringe. O carro que comprou ontem é elétrico, também restringe. Certo, gente? Então, só pode ser a letra C. Vamos fazer na 2 aí. Cujo da ideia de posse, sim. Gente, cujo é a ideia de posse, tá? A menina cuja mãe estava doente, é a mãe da menina. Sempre eu só uso cujo com a ideia de posse, ok? Ah, mostrei. Gente, vocês estão muito espertinhos em mostrar o gabarito, vocês estão copiando. Que feio. Marca a alternativa em que o trecho destacado corresponde a uma oração adjetiva. Então, eu quero que vocês vejam aqui, mesmo que vocês já tenham visto o gabarito, mas entendam a diferença e como que pode aparecer. Olha, qual oração que ela é adjetiva? Não sei se Padre Bernardino concordará comigo. Não sei isso. Isso tudo aqui. Então, essa aqui é uma oração substantiva. Como anoitecesse, já que anoiteceu, a gente vai ver que essa aqui é adverbial. Susana, que não se sentia bem, e aqui não é só por causa das vírgulas, mas porque esse que é um pronome relativo que eu posso trocar por a qual, e aí a função também é de um aposto explicativo. O lavrador revirou os olhos e começou a tremer. Temos coordenada como se tivesse uma cesão, né? Comparação. É certo que, olha, é certo isso. Então, oração, eu olho a oração principal, né? Não tem sujeito, subjetivo. E aí aqui é certo isso, então a oração subordinada substantiva. Entendido, gente? E aí vocês podem ver que as duas são C, né? Bom, vamos para as orações adverbiais. Nós temos pouco tempo. As adverbiais têm maior classificação. E aí, claro, que elas têm função de um advérbio, certo? Funcionando como adjunta adverbial. Então, como eu disse a vocês,
precisamos de que a matéria de termos da oração fique bem entendida. Então, por favor, quem ainda não viu essa aula, retome lá, não sei se está disponível, mas leiam bem, entendam, primeiro, termos da oração, a análise do período simples, certo? E aí, depois, retomem aqui, para que vocês entendam melhor. Então, a função morfológica da oração subordinada adverbial é de advérbio, e a função sintática é de um adjunto adverbial. Então, elas podem ser, olha só, nós vamos encontrar 6 com a letra C. 6 com a letra C. Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas e consecutivas. E aí vem final, proporcional e temporal. 9. Essas 9, toda gramática vocês vão encontrar. Algumas gramáticas têm locativa e modal, que é de lugar e de modo. Certo? Importante destacar que não basta memorizar uma lista de advérbios ou uma lista de conjunções, mas sim observar o sentido e a circunstância, se é um sentido de causa, se é um sentido de condição, se é um sentido de tempo, de lugar, e assim vai. E aqui, sim, nós vamos voltar nas conjunções. Então, quais orações que vêm traduzidas por conjunções? As coordenadas, ok? As subordinadas substantivas, o que e o se, e as subordinadas adverbiais. Todas essas vêm iniciadas por conjunção. Então, olha só, causal indica a causa da consequência expressa na oração principal. Gente, atentem bem. Nós vamos ter aqui na oração adverbial sempre causa e consequência, ok? Se a minha conjunção iniciar a causa, ela vai ser causal. Se iniciar a consequência, vai ser consecutivo, que nós já veremos. Então, todos se opuseram a ele. Essa é a consequência, né? Qual que é a causa? Não concordaram com suas ideias. A cidade foi alagada, é uma consequência. Qual foi a causa? O rio transbordou. Então, temos causa e consequência. Mas a causal é iniciada por quê? Aí depois vocês vão olhar lá uma listinha de conjunções causais. Por quê? Visto que, uma vez que. E aí é importante também vocês darem uma lida nessas conjunções, por quê? Quando há aquela mudança, assim, alguma questão que fala assim, qual alternativa em que não houve mudança de sentido? Reestruturou o período e não houve mudança de sentido. Aí, normalmente, eles trocam lá, não obstante, embora, mesmo que. Então, observem bem essas conjunções. 2, condicional. Condicional, óbvio, vai indicar uma circunstância de condição. Se houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Houvesse, seria. Aí a gente já tem até, passado, tá, gente? Caso você não estude, ficará muito ansioso. Então, é se, caso, desde que, e pelo amor do bom Deus, não existe se caso, viu, gente? Se acaso, tem uma letra de uma música que fala, se acaso me quiseres, se acaso é uma coisa, né? Acaso. Mas se caso não existe. É se ou caso. E as duas expressam ideia de condição. Temporal, claro que vai ser de tempo, né? Quando o mal com L, depois que, antes que, enquanto, assim que, e muitas outras que expressam uma ideia de tempo. Marca o momento, né? Priscila chegou em casa quando amanheceu. Eu me sinto segura assim que fecho a porta. E aí a mesma coisa, gente. A oração principal é a que não possui conjunção e a subordinada é aquela que é iniciada pela conjunção. Proporcional. Ideia de proporção. E aí aqui é uma proporção mesmo matemática. Quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, menos. E assim vai. A proporção que, com crase. A medida que, com crase. E assim vai.
Quanto mais você fumar, mais grave ficará a sua doença. Quanto menos trabalho, menos vontade tem de trabalhar. E aí vem a 5, final. Final, a ideia é de finalidade. Temos duas conjunções aí, finais, o para quê e o a fim de quê. Ok? O pai sempre trabalhou com qual objetivo, né? Finalidade é objetivo. Qual a finalidade? Para que os filhos estudassem. Sentei-me na primeira fila. Para quê? Na fila. Com qual objetivo? A fim de que pudesse ouvir melhor. Conformativa, a ideia de conformidade, indica, né, sempre, olha, segundo alguma coisa, conforme, consoante. Muita gente não sabe que consoante também pode ser uma conjunção conformativa, consoante os dados prestados, segundo dados do IBGE, e assim vai. Como diz a minha mãe, como diz o provérbio, tudo isso é conformativo. Os jogadores procederam segundo o técnico lhes ordenara. Como eu havia te falado, aí, oração deslocada, então, vírgula. Conforme eu havia te falado, a prova não estava fácil. Aqui a gente tem a consecutiva, né? Consecutiva, então, a ideia da consequência. Então, atentem bem. Suas dívidas eram tantas. Isso aí é a causa. Qual é a consequência? Vivia nervoso. Então, lá na causal, seria assim, olha, ele vivia nervoso porque tinha muitas dívidas. Aqui, nós normalmente teremos um pronome ou um advérbio de intensidade, tão, tantas, e o quê? E aí, essa conjunção ela vai iniciar a consequência. Então, suas dívidas eram tantas que vivia nervoso. Comecei o dia tão mal, causa, que não consegui me concentrar, consequência. A concessiva é a ideia de concessão, né? É uma oposição também. Embora a prova estivesse fácil, demorei muito tempo para terminar. Mesmo tendo tido, apesar de que, mesmo que, e assim vai. E aí, ó, a modal, ela vai indicar o modo, né? Chegou em casa de que modo, de que maneira, sem fazer barulho. A criança distraía-se com o desenho animado. A locativa sempre de lugar, né? Quero visitar a escola onde estudei. Você vai morar na casa aonde há um belo jardim. E, por último, a comparativa, que é a ideia de comparação. Lembrando, de novo, gente, há muitas gramáticas em que não há essas duas classificações, tá bom? Que peguem só 9, só até aqui essa comparativa. Ideia de comparação, né? Ele sempre se comportou tal qual um cavaleiro. Ele tem estudado como um obstinado. Atentem bem que a comparativa, ela pode ter o verbo oculto da segunda oração. Então, ele sempre se comportou tal qual um cavaleiro se comporta. Ele tem estudado como obstinado? Estuda. Ok? Então, aí, agora eu não vou mostrar o gabarito. Aqui nós temos algumas questões, tá bom? Observem aí a questão 1. Qual é a causal, comparativa, conformativa, proporcional e o que eu devo marcar? Enquanto isso, se tiverem dúvidas, perguntem. Também a gente deve ter pouco tempo, né? Como diz minha mãe, precaução e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Olha, todas têm o como. Observem bem. O como pode entrar em várias classificações, por isso que não pode ir pela conjunção. Ah, é como é comparativa. Não, não pode ser assim. Como saía cedo, Michele sempre viu o sol nascer. Ele é agradável como um dia de sol. Como iam chegando, os alunos eram recebidos pelos professores. Temos D, temos C, e aí?
Ó, D de novo. Prestem atenção. Vamos então pela classificação de uma por uma. Como diz minha mãe, conforme diz a minha mãe. Ok, gente? Conforme diz a minha mãe. Conformativo. Então, é 3 aqui na primeira. Já vamos eliminar as outras, né? Já ficou fácil. Como saía cedo? Já que ela saía cedo, por que ela saía cedo? É causa. Ela é agradável como um dia de sol. Eu estou fazendo uma comparação entre ela e o dia de sol. Como iam chegando, à medida que eles iam chegando, eles eram recebidos pelos professores. Proporcional. Letra C. Agora vamos lá, 2 e 3. Eu quero na 2 uma oração temporal e eu quero na 3 uma condicional. Três, alguém já falou que é a B, Lucas falou que é a B. E a 2? O que é a 2? Ó, então vamos lá. Temporal. Embora eu não goste de doce, eu como pudim de leite condensado. Embora concessiva. Gabriela cresceu tanto que está maior que o irmão. Cresceu tanto. Causa, está maior que o irmão. Consequência, consecutiva. O sol se escondia enquanto caminhávamos pela praia. Temporal. Tempo. Thalita se esforçou a fim de conseguir chegar ao fim da corrida. Finalidade. Então, 2, letra C. 3. Condicional. Ok? Desde que o vi, assim que o vi, me apaixonei. Temporal. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Ok? É porque eu tenho muito trabalho, eu não poderei sair. Essa é causal, ela não é condicional. Permanecerei aqui desde que você permaneça. Ok? Então, é uma condição, eu permaneço se você permanecer. Letra C. Muito bem, Amanda. Diga-me se a proposta lhe interessa. Essa aí nem é adverbial, né? É substantiva. E falou sem que nos convencesse, é modal. Agora, a 4 e a 5. Assinale a alternativa cuja classificação esteja errada. E é assim que eu quero a classificação da segunda oração. Ó, vamos lá, então. Nunca chegará ao fim por mais depressa que ande. Mesmo que você andar depressa, você não vai chegar ao fim. É concessiva, tá certo. Era tal a serenidade da tarde, causa, que se percebia o sino de uma freguesia distante. Consequência, certo. E aí, gente, consequentemente, eu já vou responder a 5, né? Porque é a mesma oração. Mesmo que faça calor, não poderemos nadar. Ainda que faça calor. Concessiva, certo. Ela era tão medrosa que não saía de casa. Isso não é comparação, ok? Isso ela era tão medrosa, causa que não saía de casa, consequência, ela é consecutiva. Se tudo correr bem, condicional, tá certo. Então, letra D, na 4. 5. Era tal a serenidade da tarde, causa que se percebia o sino,
consequência. Então, consecutiva, letra B. Certo? Bom, e aí, gente, para a gente finalizar aqui, as orações reduzidas. O que acontece? Quando eu tenho orações subordinadas, eu tenho, sempre que houver conjunções, eu tenho orações desenvolvidas, certo? Se não houver conjunções, mas o verbo estiver em uma das suas formas nominais, e aí vocês já devem ter visto que as formas nominais dos verbos são infinitivo, gerúndio e particípio, as orações podem estar reduzidas. Então, nós temos aqui poucos minutos, mas eu vou colocar esse slide no grupo e vocês vão ler, ok? E estudar. É necessário gostar de frutas. Então, gostar é um verbo e está no infinitivo. Então, eu posso desenvolver. É necessário que se goste de frutas. O técnico assegurou serem seguras, que as máquinas eram seguras. Gosto de ficar sozinho. O melhor seria fazerem a viagem. E assim vai. Então, se eu colocar eliminar a conjunção integrante e colocar o verbo no infinitivo, certo? Eu vou ter uma oração reduzida de infinitivo. As adjetivas, né? Elas também podem ser reduzidas, né? Ela foi a única que apreciou o show. A apreciar, aquele, a cantar no palco, ou então cantando no palco também, né? Podia ser explicativo. As adverbiais também podem ser reduzidas. Então, aqui, ó, ter chegado, cumprimentar, comprar, apesar de estar triste, se cumprirem a promessa, ou cumprindo a promessa, e aí vai. E aí a gente tem as reduzidas de gerúndio, né, que é aquela ação em andamento, terminação em DO. Gosto de crianças correndo pela casa. Encontrei Maria saindo de férias. Chegando em casa, começou a reclamar. Ao chegar em casa, quando chegou, então temporal. Então, temos também orações adverbiais reduzidas de gerúndio. E as reduzidas de particípio, né? Que é até aquela terminação ado, ido, ada, ou então feito, né? Feita, por exemplo. Então, aqui, temos apenas um carro comprado, com muito sacrifício. A casa pintada, ferido na perna, concluído o jogo, vencido o campeonato. Tudo isso aqui está no particípio. E aqui a gente tem só duas questões, mas não vai dar tempo da gente fazer, para vocês saberem como que isso acontece, né, na prática de uma atividade, de um exercício com oração reduzida, né? Ao planejar o que vai dizer, né, essa primeira oração, ao planejar, se planejar está no infinitivo, né? Então, quando você for planejar o que vai dizer, leve em consideração. Então, ela é reduzida temporal. Assinale o item cuja oração destacada se classifica como subordinada reduzida de particípio. Já tenho que encerrar aqui. Condicional, né? Então, particípio vai ser aí esse ado, né? O eita. Então, aí depois vocês vão ver aqui e vão acompanhar o gabarito. Então, gente, uma boa noite para vocês. Bons estudos. E como eu já disse, né? Estou à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Combinado? Um abraço para vocês. Uma boa noite.